A corretagem de imóveis definitivamente não é para pessoas ansiosas. É uma profissão que mexe muito com o nosso emocional. A gente ora tá lá em cima, eufórico, e no momento seguinte a gente está destruído e lá embaixo. Muitas são as frustrações do corretor de imóveis que conta com uma venda, mas a venda cai. Seja porque o proprietário não aceitou a proposta, seja porque a documentação não está perfeita, seja porque o comprador não tem dinheiro e ainda depende de vender o imóvel dele. Tantas coisas que fazem você ir do céu ao inferno, fazendo com que você muitas vezes não sinta nem alegria. Tem corretor de imóveis que nem fica feliz, não demonstra isso, só acredita na venda quando o dinheiro está no bolso. Eu quero falar um pouco disso para vocês e como eu faço para evitar essas frustrações e como eu vivo cada momento. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 20 anos, advogado pós-graduado em Direito Imobiliário. A Imobiliária de Escola é um único conteúdo especializado no médio e alto padrão de imóveis usados, por isso eu falo para você. Segue o canal, seja no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, comenta com a gente para que a gente possa aprofundar o conteúdo, porque é muito importante para mim, é um incentivo para que eu continue gravando vídeos para vocês. Talvez você já tenha me assistido várias vezes, mas nunca chegou junto aí, então essa hora para fazer levantar o vídeo e as plataformas indicarem eles para outros corretores. Conto com você aí. Galera, olha só, tem muito corretor que ele não consegue nem curtir a venda. Ele não fica nem feliz com o procedimento, com a chance que ele tem de vender. Ele está tão acostumado a se frustrar, a maioria das vezes a venda dele cai, que ele não curte o momento. É preciso que o corretor de imóveis fique feliz com todos os passos de avanço a uma venda. Eu sou um corretor de imóveis que eu vibro com tudo. Eu vibro com a indicação de um proprietário. Quando alguém me indicou para alguém para eu trabalhar, eu vibro com isso, porque eu sei que eu fiz o trabalho certo no passado e por isso eu estou conquistando uma indicação de um proprietário. Eu vibro quando eu conquisto a exclusividade desse proprietário, porque eu sei que isso vai me dar uma condição muito grande de vender o imóvel. Eu vibro quando eu consigo ser assertivo na avaliação e convenço o proprietário a aceitar o valor vendável. Eu fico feliz quando eu consigo agendar uma visita, quando o cliente se interessa e faz uma proposta, mesmo que seja mais baixa. Eu vibro e fico muito feliz quando a venda se conclui. A maioria dos corretores não aproveitam esse caminho, ele se tranca. Eu vejo os corretores, sabe, de repente fez uma visita, o cliente gostou do imóvel, se interessou, mas está ele lá carrancudo, com dificuldade de demonstrar essa alegria para os outros corretores, até porque tem muitos corretores que acham que se o outro corretor perceber que ele está vendendo, a venda pode cair. Sinceramente, a venda não cai porque o outro está torcendo contra. A venda vai cair por falta de preparo, por falta de cuidado. E é isso que tá. Eu aproveito todos esses momentos para ficar feliz, vibrar com a possibilidade de venda e também, quando algo dá errado, eu paro e ao invés de eu culpar o proprietário, ao invés de eu culpar o cliente comprador, ao invés de eu culpar o colega, ao invés de eu culpar a imobiliária, ao invés de eu culpar o Cresce, eu vou chamar para mim a responsabilidade e melhorar o meu atendimento, lapidar aquela falha que eu tive para que essa falha não aconteça mais. A maioria das vendas deixam de acontecer geralmente porque o proprietário não aceita uma proposta, porque a documentação não está perfeita, porque o cliente comprador não conseguiu o seu crédito, seja o que for. Isso é a maioria das vezes a venda cai por conta disso. E tudo isso você deveria preparar para que aconteça já na captação de imóveis. Infelizmente, a captação de imóveis é uma coisa vulgar. Tem pessoas que acham que captar imóveis é conseguir o telefone do proprietário, dispor as fotos do imóvel dele e anunciar. Não é isso.
Você precisa, se você quer que o proprietário aceite o valor que o cliente comprador vai propor lá na hora que ele fizer a proposta, você precisa se posicionar diante desse proprietário desde o início da captação com a avaliação correta e já sinalizar para ele: olha, seu João, se algum cliente comprador se interessar pelo seu imóvel, ele vai querer pagar mais ou menos isso. Porque lá na frente, quando o cliente fizer a proposta, você vai poder falar para ele: você lembra, seu João, quanto que eu avaliei o seu imóvel? Por quanto eu falei que o senhor venderia o imóvel? Então eu faço isso desde o início. Eu preparo a minha venda, a minha negociação começa na hora da captação do imóvel e não na mesa de negociação. Eu não me frustro com a questão documental, porque isso é a primeira coisa que eu faço antes mesmo de avaliar o imóvel. Porque se o imóvel tiver alguma questão documental, eu preciso depreciar o preço do imóvel. Então eu vou pré-analisar uma documentação. Eu vou identificar os problemas que existem nessa documentação e eu vou começar a dar solução para essa documentação. Tem muitos colegas corretores que gostam de fazer parcerias. Ele é comercial. Eu sou comercial. E o comercial dele não envolve ele se dedicar na captação do imóvel, no trabalho feito ao proprietário. E não em quantidade, mas em qualidade. E aí o que ele faz? Ele busca essas opções com outros colegas corretores. E aí a frustração aumenta. Porque ele agenda a visita e aí o imóvel foi vendido. Ele agenda a visita, ele faz visita, o cliente faz proposta e o proprietário não está preparado para aceitar aquele valor. Ele faz visita, faz proposta, o proprietário aceita e o imóvel tem um problema na documentação. Muitos colegas se frustram porque faz todo um trabalho com o cliente comprador e chega lá na hora do fechamento, lá na hora que já fez a proposta, o proprietário aceitou e aí o comprador descobre que ele não tem o crédito. Ou o corretor descobre que ele precisa vender. Ele mostrou o imóvel durante 2, 3 meses para esse cliente comprador e ele não conseguiu obter desse comprador que a condição de pagamento dele ainda dependia de vender. Muitos colegas nessa hora culpam o desgraçado do cliente comprador. Não, colega. Chama a responsabilidade para você e fala por que você esteve tão preocupado em ficar fazendo visitas com ele e mostrar centenas de imóveis e não se preocupou em conversar com ele sobre a condição e forma de pagamento dele. Será que você ficou com medo, tímido? Você fica sem graça de perguntar qual é a forma e condição de pagamento desse cliente comprador? Colega, você é um profissional. Talvez um proprietário vendendo direto, ele não possa fazer algumas perguntas em relação ao financeiro do cliente. Mas você, corretor de imóveis, você pode fazer essas perguntas. Então, colegas, é por isso, por esse preparo que eu dou na captação do imóvel, num trabalho feito com o proprietário, inclusive de aproximação e consideração, aonde faz com que, se o cliente comprador também tentar me atravessar, ele não consiga, porque eu sou blindado pelo proprietário, é por isso e por outras que eu vibro em cada momento e eu me frustro menos. A minha taxa de conversão, de sucesso, ela é muito alta. Ou seja, a maioria das minhas propostas, elas se fecham. Por quê? Eu não arrisco. Eu sou igual o snipe. Eu dou um tiro certo. Eu não dou tiro errado. E a maioria dos corretores dão tiro para tudo que é lado, arriscam em tudo e muitos se frustram. É preciso você ser mais assertivo para você não, se você não sabe lidar com essas frustrações, porque é pesado, você precisa ser mais preparado, preparar a sua venda a partir da captação do imóvel, atender o cliente comprador já preocupado com a condição de pagamento, se ele tem condição de pagamento, se ele está no momento de visitar o imóvel. Isso sim vai fazer com que você viva menos frustrações, você seja mais assertivo, você dê o tiro mais certo e você não se frustre tanto. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o seu comentário aqui para que a gente possa aprofundar. Conta uma historinha aí sua, dá uma curtida, segue os canais aí, porque
Eu preciso desse engajamento de vocês orgânico para o canal poder crescer. Galera, um abraço para você. Dá uma lapidada nesse teu trabalho. Para de culpar corretor, imobiliária, cliente comprador, cliente vendedor. Chama a responsabilidade para si e feche umas vendas. Valeu? Um grande abraço, porque isso aqui é corretor de imóveis. Um abraço.